Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Talvez você não saiba, mas algumas habilidades elas não entram no currículo escolar. São lições que ficam para sempre na vida da criança. E é por isso que eu listei 10 hábitos para você ensinar o seu filho e ele vai levar para a vida toda. E mãezinha, investir na independência do seu filho desde pequenininho é essencial para que ele cresça como um serzinho mais livre e seguro das suas ações no futuro. Então é importante você incentivar a sua filha, o seu filho a ir para a escola, a estar num ambiente no qual ele pode aprender, sobre raciocínio teórico, mas que ele pode também desenvolver, ser sociável, fazer amizades e saber qual é o valor dessas amizades. E mesmo assim, existem algumas habilidades de vida, que não se aprende na sala de aula e que cabe você, mamãe ou papai, a repassar aí esse conhecimento para a criança. Então, vai muito além de saber fazer contas, de ir bem na prova. E por isso, eu queria que você pegasse papel e caneta na mão e anotasse alguns hábitos fáceis que você pode inserir aos pouquinhos na rotina da sua criança e que ao longo dos anos eu tenho certeza que vai se tornar boas práticas para o resto da vida. O primeiro hábito que eu considero sendo muito saudável para o universo dessa criança, para que você possa inserir, é fazer listas para organizar algumas tarefas simples do dia a dia. E eu não quero que você menospreze o poder dessas listas quando o assunto é organização. Até porque é uma medida que vai te facilitar e você vai conseguir entender como que funciona o dia a dia, tanto do seu como do seu filho. O hábito de listar tarefas, e pequenas obrigações da rotina é muito benéfico para o futuro do seu filho. Isso porque você vai estar não só criando uma rotina, como ensinando aquela criança, incorporando no universo dela a importância de gerir bem o tempo. Então, você pode investir também em itens de papelaria, como agendas, lousas, planners, calendários, incentivar seu filho a colocar quais os horários ali da aula de inglês, como ele pode se organizar para praticar esporte, para encontrar com os amiguinhos. E aos poucos você também vai perceber que isso vai ser bem automático da criança. Ela mesma vai gostar de contribuir, de se organizar. O segundo hábito é arrumar a cama. Eu quero que você entenda que ensinar o seu filho a arrumar a própria cama é tornar ele responsável por isso. E quando ele já tiver maturidade suficiente para entender a divisão de tarefas domésticas, ele vai saber o quanto é importante ele cuidar do próprio espaço dele. Então, incentivar ele a arrumar desde criança o quarto não é você pressionar para que ele faça aquilo do seu jeito, no seu tempo, mas que ele tenha noções básicas de organização, mesmo que imperfeitas ali, do jeitinho limitado que as crianças têm no primeiro momento, mas para quando ele chegar à adolescência, ele saber, dobrar um lençol, saber que é importante cuidar do ambiente a qual ele vai dormir, da qual ele usa, de uma forma que seja também bem saudável. E dentro dessa mesma linha de hábito sobre cuidar de casa, da rotina, eu acho importante também você colocar pequenas tarefas, como guardar algumas peças de roupa que podem ficar espalhadas, guardar os brinquedos, de volta na caixinha, quando ele terminar de brincar. Isso é muito legal, você já ir estimulando a criança desde cedo. E isso torna o seu filho naturalmente responsável também, como eu disse, pelo bem-estar do local onde ele mora, com o papai, com a mamãe. Então, ele vai desde cedo aprender a cuidar do lar dele. O terceiro hábito que tu pode incorporar nessa rotina é cuidar do bichinho de estimação. E ter um bichinho de estimação em casa, na infância,
é algo que os especialistas falam, né, ser muito importante, porque permite que o seu pequeno ele desenvolva algumas habilidades que não são aprendidas na escola. Isso porque ajuda o seu filho a desenvolver o senso de responsabilidade, de empatia e de cuidado com o outro. Então, você pode começar pela alimentação, né? Deixar a criança responsável por dar comida nos horários para o bichinho de forma certa. Pode ser pelo menos uma vez por dia. E conforme o seu filho for crescendo, ele pode levar o animal para passear, ele pode aprender a tirar o cocô e o xixi do chão, a dar banho e assim por diante. O quarto hábito é escrever cartas. É claro, se o seu filho já estiver nessa faixa etária de estar escrevendo, ou até mesmo se ele estiver na faixa de estar só desenhando, você pode também estimular a criança a se expressar através de desenhos e acredite que as crianças elas têm esse poder de retratar às vezes a emoção, o que está acontecendo no dia a dia dela através de desenhos. E isso, inclusive, ajuda o seu filho a organizar as ideias, estimula a comunicação e cria o hábito de colocar no papel o que ele está sentindo e pensando. E você pode sim incentivar seu bebê, seu filho, a escrever correspondências, cartões para amigos, para familiares, também para as professoras. E em tempos de internet, você pode, inclusive, tentar estimular seu filho, ensinar como funciona um e-mail, por exemplo. Só que escrever à mão, ela vai desenvolver aí diversos mecanismos mais complexos dessa criança, porque para ela escrever, ela vai precisar estar mais concentrada, ela vai precisar acessar a memória, formar a imagem, né, das letras na mente, planejar o tamanho que ela vai ocupar na folha. Então, vai trabalhar também a questão da coordenação motora. E algo muito interessante também, que você pode tentar ensinar isso em casa, se a escola ainda não ensinou, não tem esse planejamento, é de ensinar a criança como enviar uma carta pelos correios. Então, você vai estar trabalhando com ela questões de informações sobre onde ela mora, né? Porque ela vai precisar colocar ali o CEP, o endereço, o remetente, o destinatário, e tudo isso trabalha, né, a memorização da criança. Ela vai perceber onde ela mora. E se um dia ela acabar se perdendo, ela tem, por exemplo, como pedir ajuda. O quinto hábito é saber administrar a mesada. Se você, por acaso, tem condições, né, a intenção de dar uma mesada para o seu filho, é muito importante você saber conversar com ele sobre a importância e o valor do dinheiro. Então, você mostrar que gastos, né, eles precisam ter responsabilidade, que essa quantia que você vai dar para ele vai ser de tempo em tempo, e que é importante, inclusive, ele saber como guardar um pouquinho para que ele possa comprar algo que ele quer muito no futuro e não gastar tudo de uma vez. Você pode também ensinar o seu filho sobre contas básicas, que vai, inclusive, ajudar ele nas compras que ele fizer com essa mesada. Então, você pode ir inserindo algumas noções básicas de finanças. E você pode estimular isso através de jogos de tabuleiro, por exemplo, alguns livros infantis. E aí ele vai, dessa maneira, crescer com uma noção de despesas, de organização. Ele vai enrolar menos também com as contas dele no futuro. O sexto hábito é cultivar plantinhas. E as crianças que têm muito contato com a natureza desde cedo, elas com certeza valorizam mais o meio ambiente e o senso de comunidade no futuro. Então, se você já possui noções básicas de jardinagem, mamãe, é muito interessante que você comece a desenvolver essa habilidade no seu pequeno também, para que ele cuide da sua própria plantinha. Você pode ensinar ele sobre os princípios básicos, a como regar a plantinha, a adubar, a necessidade de luz solar.
E se for algo que ele goste, né? Claro, porque cada criança ali vai ter sua habilidade, seu gosto. Então, se for algo que ele curta fazer, pode ser inclusive uma atividade que vocês podem fazer juntos e diariamente. Quem sabe seu filho não ame ter a própria hortinha ou o próprio jardim quando ele crescer. O sétimo item para tornar um hábito é dobrar, organizar e doar. E saber dobrar essas peças de roupa realmente é uma habilidade essencial que o seu pequeno ele pode aprender desde cedo e que vai ajudar ele a ser mais organizado quando ele tiver a própria casa, nas viagens que ele fizer com os amigos, nos passeios. Então é importante sim você tentar ensinar ele a como ele pode dobrar as blusinhas de forma mais simples, né? Qual é o jeito mais fácil de guardar meia, cueca ou calcinha? Quais as roupinhas que ficam melhor no cabide? Por aí vai. Então explique também que cada brinquedo ele tem sua casinha e que deve voltar para ela assim que a brincadeira acabar. E outra coisa bem interessante que tu pode inserir para o seu pequeno é que o que ele não usa mais, né? É algo que ele possa separar, inclusive, que não está sendo muito utilizado, ele pode doar. Então, dessa forma, você vai encorajar ele que o acúmulo, né, não é algo saudável, não é algo sustentável e que é importante os itens que não são mais utilizados, eles podem circular, podem ir para pessoas que precisam e dessa forma você também vai adicionar mais como ter empatia pelo outro, como se preocupar com as pessoas. O oitavo hábito é fazer algo básico para se alimentar. E eu não estou falando aqui para você transformar o seu pequeno aí num chefe, num MasterChef Mirim. O que eu tô falando é que com essa intenção é que você incentive ele a saber se virar, né, com segurança na cozinha. Você pode incentivar ele, ensinar a fazer um sanduíche simples, a colocar o leite no copo, como que se monta uma salada com os ingredientes já cortados, é claro, né? Lavar uma frutinha antes de comer. E é claro, evite objetos que cortam e deixe bem longe a criança do fogo, pelo menos enquanto ela não tiver essa noção de perigo tão clara assim. O nono hábito é noções básicas de primeiros socorros. Se seu filho pode, né, e deve pedir ajuda quando ele se machuca ou quando ele vê um coleguinha ferido, mas se ele já souber alguns cuidados básicos, isso é muito importante e vai ajudar ele para a vida. É lógico que você pode orientar ele a procurar um adulto quando isso acontecer, mas ensina também pelo menos ele a lavar os machucados com água corrente, a colar curativos adesivos. E mostre também para ele, mamãe, que os tombos e os machucados, eles são parte da vida, mas que vai ficar tudo bem. O 10º hábito é saber escutar e conversar. Além daquelas palavrinhas mágicas que toda criança aprende, como bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado, me desculpe, existem aí outras formas de mostrar também educação e uma conversa. Então, você escutar com atenção e também com paciência o que o outro está dizendo, fazer perguntas, falar com uma sinceridade e empatia, são exemplos de boas maneiras relacionadas a esse comportamento social que nós queremos estimular nos nossos pequenos e que vão servir aí para a vida toda, tá? Então é uma via de mão dupla. Quando você mostra-se aberta a escutar o seu filho, a entender, a ouvir o que ele tem a dizer, você também cria uma conexão que prioriza a verdade entre vocês. Então você vai estimular a criança, o seu pequeno, a sua pequena, que ela está em um ambiente seguro, que ela pode falar de maneira livre, sem julgamentos, que ela vai se sentir, inclusive, à vontade para contar sobre possíveis abusos, sobre situações desconfortáveis ou até mesmo pessoas que tenham atitudes suspeitas.
Ah, e inclusive é muito importante eu pontuar para você, mãe, que a importância de você ensinar a criança sobre a privacidade, a intimidade, a dizer não sem culpa quando for preciso. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, assim você me ajuda a saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e a dar o meu melhor por aqui. E eu tenho uma surpresa para você, é só você clicar no link da descrição que tem um vídeo muito especial para você. Um beijo!